Sobre a questão, e antes ainda de ir à questão dos profissionais das artes e da cultura, há aqui uma pergunta de alguma forma provocatória sobre os apoios, quem no fundo no âmbito da arte e da cultura necessita de apoios, como é que eles estão pensados? Ou seja, a cultura popular, Kim Barreiros ou Tony Carreira precisarão de apoios? Ou como é que vem o caso de Branca de Neve de César Monteiro, um conhecido filme que gerou alguma polémica e questão que nos é colocada por J. Faria e que chegou agora mesmo ao nosso e-mail. Não sei se alguém quer responder ou ensaiar uma resposta a esta provocação. Eu vou pegar na questão da Branca de Neve. A questão da Branca de Neve é muito difícil e muito complicada. Há duas maneiras de pegar nessa questão. Branca de Neve, vamos então situar-nos, um filme de João César Monteiro em que, tirando, creio, a imagem inicial, não havia mais imagens. Tela escura e apenas a voz dos atores. Gerou-se uma grande celeuma, também bastante acirrada pelo próprio carisma do realizador, pela forma muito peculiar em que ele se movia no espaço público, e essa celeuma prendeu-se precisamente com a questão do subsídio, isto é, vamos subsidiar alguém que acaba por nos apresentar uma fraude. Mas a grande questão que nós temos que colocar é esta: os subsídios têm que ser contratualizados, sem dúvida alguma. Ou seja, se há um subsídio, há contrapartidas. Se porventura o João César Monteiro violou essas contrapartidas, deveria ter devolvido dinheiro. Se porventura não violou, ou seja, se ele se limitou a experimentar para além daquilo que era conhecido, ele fez arte. E trilhou caminhos novos. E a arte também é feita dessa experimentação. Nem toda a arte tem que ter imediatamente o seu público. É como a investigação em ciência. Nós temos investigação fundamental e aplicada. Às vezes, a investigação fundamental parece que não tem interesse absolutamente nenhum. E depois, passado 20 ou 30 ou 40 anos, ela revela-se absolutamente fundamental para a investigação aplicada, para registro de patentes, para descobertas que têm a ver com a vida cotidiana. Na arte, a mesma coisa. Tem que haver um espaço para a experimentação. E esse espaço para a experimentação é legítimo. Agora, obviamente, é muito mais difícil de legitimar perante as pessoas. E, por isso, eu insisto na questão da contratualização. Se porventura houve alguma violação ao contrato estabelecido, é óbvio que o dinheiro deveria ser devolvido. Realmente, em relação à política de subsídios, é pouco pensada, e todos os anos percebemos como os subsídios são bastante específicos e não abrangem também, no caso do cinema, estes subsídios, a maior parte das vezes, são todos catalisados para a velha guarda. Há pouco espaço, no dia, tinha um colega jovem cineasta que dizia que a média de idades dos subsídios das curtas-metragens, as curtas-metragens, entende-se, alguém que vai, supostamente, fazer uma primeira experiência cinematográfica. Portanto, a média de idades dos subsídios atribuídos no ano passado pelo Instituto do Cinema a realizadores para realizar curtas-metragens era 51 anos. Portanto, é óbvio que uma política de subsídios não é só entregar a alguns, tem que ter regras muito claras, regras e fiscalização também, e uma diversidade muito maior para poder promover a cultura como um todo, e não alguns já instalados que fazem tudo o que querem. E realmente é impossível continuarmos num país em que há subsídios atribuídos e depois não há trabalho feito, como acontece há muitos anos no cinema. Quer dizer, dar centenas de milhares de euros para não haver nada é impensável. Nós temos falado de equipamentos, temos falado do apoio à criação, mas também foi aqui colocada já a questão de que a cultura tem os mundos da cultura e os mundos de quem produz cultura fazem-se também de profissionais não apenas dos que são visíveis, mas muitas vezes dos que ficam nos bastidores e que são invisíveis. A plataforma dos intermitentes do espetáculo tem colocado a questão das condições laborais de quem é criador e da falta de proteção social. É possível haver um verdadeiro investimento na cultura, na criação cultural, um apoio à cultura, se não se cuida também dessa dimensão? Pois, eu acho que os países perceberam que a cultura era um investimento importante e que é o motor realmente do nosso desenvolvimento humano, económico e social, perceberam que tinha que se investir nas condições de trabalho das pessoas que trabalham na cultura, nomeadamente porque são realmente trabalhos muito atípicos. As pessoas nas artes do espetáculo trabalham durante a duração dos ensaios e da representação da peça, ou do filme, ou do espetáculo de dança, ou seja, são sempre períodos muito
delimitados no tempo, e é por isso que nós chamamos isso, nós nos denominamos trabalhadores intermitentes, porque o trabalho tem esta delimitação bastante específica no tempo. E saltamos de empregadores a empregadores, de companhias em companhias, de grupos artísticos em grupos artísticos, e isso é que permite a riqueza e a diversidade da produção cultural. Agora, em Portugal, como isso nunca foi pensado como sistema, toda a gente recai nos recibos verdes. Ou seja, não há garantias sociais como para os outros trabalhadores, e quando a pessoa não está a produzir, tem que safar-se com um pescado ou com alguma coisa para sobreviver. Portanto, é muito difícil tanto um técnico como um artista, como um criador, investir realmente na sua criação e no seu trabalho, se está sempre à procura de um pescado para viver. O que eu acho mais perverso que acontece para já eu acho que há uma diferença entre arte e entretenimento, por causa da pergunta lá há pouco, mas depois podemos voltar a isso que é importante neste setor. Mas o que acontece muitas vezes é que, como muitos dos objetos artísticos são feitos pelos próprios proponentes com a vontade de darem uma forma ao seu gesto criativo, à sua urgência, muitas vezes as relações laborais interessam pouco, ou as condições em que se desenvolvem, porque são 2 ou 3 pessoas que perceberam que tinham aquela afinidade artística tremenda e querem pôr aquele objeto para fora. E o que está a acontecer é que as indústrias criativas e o entretenimento está a utilizar a desregulação própria de grupos informais de criadores para, pura e simplesmente, tratar mal os trabalhadores, não há mesmo, é tratar as pessoas abaixo de cão. Uma coisa que é importante saber, eu não sou da indústria do audiovisual, mas sei, e o Bruno também sabe, que as receitas da publicidade na ficção nacional, nos intervalos da ficção nacional aumentam, e os cachês dos atores estão a descer. As pessoas estão a aceitar trabalhar por dinharias. Outra coisa é também a ideia do recibo verde ou de não haver contrato de trabalho. Eu não tenho que ter uma relação de trabalho com a pessoa que está a fazer o espetáculo comigo, porque nós as duas trabalhamos à hora que decidimos. Mas se contratamos outra, ela vai estar sujeita às nossas horas. Se ela está sujeita às nossas horas, ela tem que ter um contrato de trabalho que diga isso. Eu posso não decidir muito bem como é que isto vai ser dos pagamentos ou da segurança social e se vai haver dinheiro ou não, eu e o meu amigo. Mas se eu e o meu amigo decidimos o orçamento só nós os dois e contratamos mais pessoas para trabalhar no nosso tempo, com o nosso orçamento, e somos nós que gerimos o orçamento, essas pessoas têm que ter um contrato de trabalho. E aproveitou-se a informalidade da criação artística. A intermitência é um problema de segurança social. A plateia, aliás, trabalhou nisso e o Governo nunca ligou nenhuma, mas fez com o Centro de Investigação Jurídico-Económicas da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, foram bastante empenhados nisso, fizeram uma proposta de estatuto de segurança social para a intermitência, utilizando modelos de vários sítios, de vários outros países que têm. O que acontece com a intermitência é que as pessoas trabalham há alguns meses do ano e os outros não trabalham, não porque não estejam a fazer nada, mas por 2 razões. Os períodos de trabalho são particularmente intensivos. São intensivos de maneira a as pessoas terem que pôr toda a sua vida privada, académica, seja o que for, parada. Portanto, as pessoas não conseguem nem ter vida pessoal, familiar, nem conseguem, por exemplo, estudar, aperfeiçoar, etc. Portanto, só estão a fazer aquilo. E depois têm meses em que não têm trabalho. E é suposto, nesses meses, não só poderem ter vida pessoal, familiar, que todos temos direito, também temos as pessoas que trabalham em arte, mas também poderem estudar. Porque é preciso estudar muito para fazer mais coisas e diferentes, etc. E, portanto, é natural, é preciso um suporte especial à intermitência que é para permitir às pessoas isso. A grande intensidade de trabalho nos períodos que não é possível neste trabalho conciliar o trabalho de criação com o estudo, com a vida familiar. Não existe. Existe com intermitência, existe aos bocados. As pessoas pensam que trabalhar é o que se vê na cena. Pois, mas há todo o trabalho anterior, que é, como tu dizes, muito intenso, que também existe e que não é contabilizado. E nesta questão aí das indústrias culturais terem-se aproveitado, eu sou um bocadinho mais frontal nisso, porque realmente a regulação laboral existe e dava para fazer contratos de trabalho para as pessoas que se contratam. Mas como a lei nunca previu para períodos curtos, realmente a lei nunca foi exigente o suficiente, no fundo, para obrigar os empregadores a dar contratos de trabalho nestas áreas, porque são exigentes, porque agora há uma lei que não é boa, mas há uma lei que diz que qualquer pessoa que esteja a trabalhar nesta área pode ter contratos de curta duração sucessivos.
Sim, agora que já é permitido, que agora já há uma lei que regula o contrato de trabalho. E, portanto, as pessoas, os trabalhadores também têm que ser exigentes, também têm que exigir. Isso não é tudo, mas se não exigimos que essa seja aplicada todos os dias, também nunca mais chegamos ao novo passo.